que são os juros compostos e como que eles realmente podem acelerar a independência financeira de vocês. Então, eu até trouxe aqui um desenho bem didático da diferença de um juros simples e um juros compostos. Os juros compostos é juros sobre juros. Então, você tem um patrimônio aqui, aí vai render em cima desse patrimônio, ele cresce um pouquinho mais. O rendimento vai ser em cima desse patrimônio que cresceu a mais e cresce um pouquinho mais. Aí rende em cima desse patrimônio que está crescendo. Então, você vê o que é juros sobre juros. O juros simples, ele vai crescendo em cima do seu capital inicial. Então, ele não tem a mesma velocidade exponencial que um juros compostos, tá? E os investimentos de longo prazo, eles atendem a dinâmica de juros compostos, que é muito bom, tá? Então, para a gente entender tudo isso, vamos começar pelo básico. O que, que são juros? Então, juros são o valor do dinheiro no tempo, ou seja, funcionam como se fossem o aluguel do dinheiro. Isso é a descrição feita pelo Banco Central. Ou seja, vocês estão pegando dinheiro emprestado, pagando um aluguel pelo dinheiro. Isso que é juros, tá? Então, só para a gente ir se situando, para a gente chegar na composição dos juros compostos. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte, ó. A diferença entre dívida e investimento, tá? Então, eu falei um pouquinho antes sobre a questão em qual lado certo ou errado que vocês estão. Então, a primeira coisa, eu queria falar o que que é uma dívida. Eu acho que é mais comum a gente saber o que que é uma dívida do que é um investimento. Mas, se for ver, é a mesma coisa, só que é uma escolha em qual lado você deseja estar. Então, por exemplo, a dívida, você pega dinheiro emprestado e você paga um aluguel por esse dinheiro. Então, né, no slide anterior eu falei dos juros e tudo mais. Então, você não tem o dinheiro agora, você pega emprestado esse dinheiro e como você está pegando emprestado um dinheiro que não te pertence, você vai pagar uma taxa por isso, como se fosse um aluguel por aquele dinheiro, tá? E isso que é o que acontece, por exemplo, com financiamentos, cheque especial, empréstimos. Isso tem um custo muito caro, ele acaba tendo juros muito altos porque você está tendo acesso a um dinheiro que você não tem, e aí depois você precisa pagar para quem está te emprestando. Então, essa troca de dívida é justamente você pegar algo que você não tem, você está remunerando quem te emprestou ao longo do tempo. Então, isso que é uma dívida, é você pegar emprestado, tá? Já no investimento, o que que acontece? É o contrário, em vez de você pegar emprestado, você empresta. Então, você tem o dinheiro, você tem o patrimônio e você empresta para uma instituição financeira e ela vai te pagar juros. Então, lembra do aluguel que quando você está com dívida você paga? No caso do investimento, você recebe. Olha que delícia, você recebe esses juros por você estar emprestando o seu dinheiro. Então, isso que é um investimento. Você empresta o seu dinheiro para alguma instituição financeira e ela te paga juros, ela te remunera como se fosse um aluguel por você estar deixando o seu dinheiro lá, tá bom? E quanto maior os juros ao longo do tempo, mais o seu dinheiro está trabalhando para você. Tá? Você coloca um montante e os juros vão crescer outro montante, assim, os juros vão crescendo, crescendo em cima desse montante, tá bom? Então, isso que é a questão do dinheiro trabalhando para você. Você tem o esforço, você coloca esse dinheiro inicial. O próprio dinheiro, ele vai crescer, tchuc, que é a remuneração por você estar emprestando o seu dinheiro. Então, esse crescimento, esses juros, você não precisou colocar mais dinheiro para que ele crescesse. Ele cresceu sozinho por você estar emprestando o seu dinheiro. Ele cresce um montantezinho a mais. E quanto maior o seu montante, maior vai ser o crescimento ao longo do tempo, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês. Bom, mas como que é a fórmula dos juros compostos? Então eu trouxe aqui para ficar assim um pouco didático, mas principalmente para entender um único ponto que é o que vai ser assim muito direcional para vocês nas escolhas dos investimentos com planejamento a longo prazo, tá? Então, essa é a fórmula dos juntos compostos. Então, aqui é o montante, né? O que é o valor que você vai receber ao final do período. Aí, o que que acontece? O C é o capital investido, então é o quanto que você colocou do seu esforço lá.
né? Quando você fez o investimento, fez de conta, eu coloquei R$ 500, tá? O I é a taxa de juros aqui, ó, né? Que esse daqui. O I é a taxa de juros. Então, por exemplo, rendendo taxa de 10% ao ano, 15% ao ano e tudo mais. Esse aqui é o I, é os juros, tá? E aqui o T, o que que é? É o tempo. O quanto tempo você vai deixar esse montante, esse esforço pela taxa trabalhando. Então, é o T. E veja que esse T aqui, ele é o único elemento que ele é exponencial. Então, você está pegando toda essa parte aqui, né? O seu capital versus multiplicando versus a taxa elevado ao tempo. O que que isso quer dizer? Que quanto mais tempo você deixa o seu investimento rendendo ao longo do tempo, mais exponencial ele vai crescer. Tá? Por isso que quanto mais tempo você deixar o patrimônio, você começar a investir cedo, mais você vai ter o dinheiro trabalhando para você, mais você vai ter o esforço do próprio dinheiro, porque o tempo está fazendo o trabalho exponencialmente. Então, quanto mais tempo vocês deixarem, a maior chance de vocês terem boas rentabilidades, bons montantes, né, que é o que vocês vão colher ao longo do período. Então, qual que é a maior vantagem dos juros compostos? Não é o aporte de capital, não é só a taxa, é principalmente o tempo, porque o tempo é o único elemento dessa fórmula que ela é exponencial, ela cresce muito. Então, de todas as variáveis aqui que vocês podem interferir, por exemplo, colocar mais capital ou ter uma taxa de juros maior, mais impactante de todos será o tempo. Então, quanto mais tempo vocês deixarem ao longo do tempo, é o maior benefício para vocês, porque ele é exponencial, tá bom? Então, é o esforço do seu dinheiro ao longo do tempo. Isso vai te proporcionar aqui ao final do período um montante que muita parte do esforço não vai ser do capital investido, mas sim do esforço pelo tempo, se você deixar o tempo trabalhar para ele, tá bom? Então, taxa versus tempo. Então, taxa, quanto maior a taxa, melhor o resultado dos investimentos. Precisa considerar a qualidade dos emissores, tá? Então, reforçando a taxa boa, taxas maiores, realmente ajuda? Realmente ajuda. Ela não é exponencial, mas ela ajuda. Então, melhores investimentos, você buscar melhores rentabilidades é uma grande vantagem. Mas não olhem só a rentabilidade, é um negócio que eu pego muito forte aqui. Analisem a qualidade dos ativos de vocês, que isso que vai ser de grande diferencial, tá? Então não comprem só taxa, não comprem só coisas que estão pagando muito, analisem a qualidade do ativo. E o segundo ponto é o tempo, né? Que aqui eu falei é o único exponencial, ou seja, quanto maior o tempo, mais o dinheiro irá trabalhar a seu favor. Então, exemplo, renda fixa de investimento com vencimentos longos. Esse daqui é o melhor exemplo para fazer com que os juros compostos trabalhem para você. Mas qual que é o exemplo de renda fixa de investimentos com vencimentos longos? Exemplo, Tesouro IPCA 2029 ou um CDB pagando 15% ao ano com vencimento em 2030, um CDB atrelado ao CDI com 120% do CDI, com vencimento em 2029. Então, você veja que ele tem uma taxa, um rendimento, 15% ao ano, 10% ao ano. Ele tem um prazo, que é 2029, 2035, 2045, tá? Um prazo grande, ou seja, quanto maior esse prazo, mais você deixa ele trabalhando a seu favor. Por isso que é tão importante ter o planejamento para a gente poder fazer com que o dinheiro trabalhe mais para você. Não pode ser um dinheiro que você vai utilizar em um curto espaço de tempo. Agora, se você estiver compondo uma carteira que você quer que te remunere no futuro, esses investimentos de longo prazo podem te ajudar muito por causa do efeito dos juros compostos, tá bom?
Gente, aqui eu trouxe alguns exemplos para ficar bem didático a questão dessa, de aportes pelo tempo. Então, eu fiz algumas simulações para mostrar para vocês o que que os juros compostos eles vão te proporcionar ao longo do tempo. Nessa simulação inicial, eu coloquei aportes de R$ 500 do zero, então veja que é uma carteira que está começando do absoluto zero. Há uma taxa aqui de 10%, tá? Então, eu fixei uma taxa só para ficar didático e sem nenhum valor inicial. Então, realmente é do zero, a pessoa não tem absolutamente nada. O que que vai acontecer se você deixar fazer esses aportes mensais de R$ 500 ao longo de muitos, muitos anos, tá? Será que você consegue ter bons resultados? E olha aqui, gente, em um ano realmente colocando só R$ 500, você não vai ter valores astronômicos, você vai conseguir juntar 6.200 e vai ter um rendimento de juros de R$ 45, tá? Então, todo começo é o mais difícil, é o que vai exigir mais esforço e com um resultado pequenininho. Agora, se você vencer essa barreira do esforço inicial, você vai conseguir fazer colheitas boas. Olha aqui, para quem não tinha absolutamente nada e continua colocando esses R$ 500 por 10 anos. A pessoa já vai conseguir acumular quase R$ 100.000. Para quem não tinha nada, ter R$ 100.000, às vezes você pode ser a única pessoa da sua família que conquistou algum valor desse nível, tá? Então, veja as mudanças que vão acontecendo, continuando só com R$ 500 por mês. Isso é o efeito dos juros compostos. Então, é os juros crescendo exponencialmente, né, pelo tempo em cima do montante maior. Então, vai crescendo juros, cresce juros, tá? Então, veja, em um ano eu ganhava só R$ 45 por mês. Em 10 anos eu vou ser remunerada, o meu patrimônio ele vai crescer R$ 786. Olha o pulo, né, de valor. Em 20 anos, você vai ter em torno de 360 mil e uma remuneração, veja bem, ó, de 2.800. Então, você viu que o tempo, ele é o seu maior aliado. Tá deixando, não é um esforço muito grande, R$ 500. Claro que para muitas pessoas pode ser, tá? Mas veja assim, R$ 500 por mês é possível você conseguir ter uma renda ao longo do tempo maior do que um salário mínimo, que está um e meio mais ou menos. Então você vai conseguir fazer com que o seu dinheiro cresça a mais já do que um salário mínimo em 20 anos. Vamos ver se continuando como é que acontece. Em 30 anos você vai ter quase 1 milhão, ó, 931 mil, e um rendimento mensal de 7.368. Esse valor aqui, gente, ó, colocando só R$ 500 por mês, esse valor aqui é maior ou é quase igual ao teto do INSS. Tá? Veja bem, gente, a gente coloca dinheiro no INSS e muitas pessoas não vão ter valores rendendo a esse valor aqui. Ao passo que, se você colocar R$ 500 por mês e fizer a sua própria previdência, ao fim de 30 anos, que é o tempo normalmente que a gente vai trabalhar, vocês podem ter um patrimônio que vai te remunerar isso, que vai render, que vai crescer a essa velocidade, tá? E veja que se continuar esforço, você passa do milhão, ó, você chega em 2,5 milhões em 40 anos com um patrimônio crescendo mensalmente 19 mil. Então, olha o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Isso começando do absoluto zero, isso começando com R$ 500 por mês. Então, lembra assim, ó, a taxa ela é fixa, o esforço mensal está sendo fixo e você está deixando o tempo trabalhar ao seu favor. Então, essa é a maior, assim, o maior segredo, o maior esforço dos juros compostos, é deixar ele ser trabalhado ao longo do tempo, tá bom? Então, essa simulação foi a simulação dos R$ 500. Vamos para a simulação de R$ 1.000 por mês, começando do absoluto zero, tendo uma taxa de 10% ao mês e R$ 1.000 de aporte, sem nenhum valor inicial do absoluto zero. O que, que pode acontecer? Ó? Em um ano, 12.091 de juros, em 10 anos, quase 200 mil, 1.500 de juros. Ó? Então, aqui você já consegue, dobrando os aportes, colocando R$ 1.000, já consegue ter um salário mínimo. Em 20 anos, você vai ter em torno de 718
5.600, então um pouquinho menos do que o teto do INSS. Em 30 anos você vai ter 1,8 milhões e vai ter um rendimento de 14.737, então muito maior do que o teto do INSS, que você nem sabe se vai conseguir tirar. E em 40 anos, 5 milhões. 5 milhões, gente, colocando R$ 1.000 por mês. E um juros de 39 mil, tá? Será que a gente consegue fazer esses aportes de R$ 1.000? Será que a gente não consegue fazer uma renda extra para fazer esses aportes de R$ 1.000 ao longo do tempo? Então veja que o dinheiro ele te remunera se você investir ele bem, tá bom? Então o esforço ele tem recompensa. Vamos fazer agora uma simulação para quem consegue colocar um aporte um pouquinho maior. Então, simulação com 1.500 ao longo do tempo. Então, ó, em um ano, se você colocar 1.500, você já consegue ter quase 20 mil, ó, do zero. Então, você já tem 18 mil. Em 10 anos, 300, em 20 anos, 1 milhão. Ó. Em 20 anos, colocando 1,5 do zero, você já consegue atingir o seu primeiro milhão e ter uma renda de em torno de 8.500. Em 30 anos, você vai ter 2 milhões e ó, em 40 anos, você pode ter 7 milhões se você tiver essa consistência de fazer esses aportes mensais e deixar os seus juros compostos trabalhar para você ao longo do tempo. E, por fim, uma simulação colocando R$ 2.000 para quem está com sangue nos olhos, quer atingir a liberdade mais rápida, quer construir o patrimônio mais rápido, só para vocês se incentivarem a fazer esse esforço, tá? Em um ano você vai ter 25 mil, do nada, do zero, você vai conseguir conquistar 25 mil. Em 10 anos você vai ter 400 mil e rendendo 3 mil, ó, quase dois salários mínimos. Em 20 anos, 1.400.000 e um rendimento de 11 mil, muito maior do que o teto do INSS. Em 30 anos, que é o tempo de contribuição normal, vocês vão ter 3.700.000 e pasmem, ó, em vez de só ganhar o INSS, vocês vão ter rendimentos de 29 mil e em 40 anos vocês podem ter 10 milhões e ter rendimentos mensais de 79 mil. Gente, esse é o efeito dos juros compostos. Isso que ele vai te retribuir se você fizer com que ele trabalhe a seu favor, tá bom? Ao longo do tempo. Então, invista o mais rápido possível, comece com o que vocês têm e sejam consistentes. Vocês entendem que aqui é uma consistência ao longo do tempo, são aportes mensais. E o tempo vai te beneficiar com esses resultados aqui de juros. É isso daqui que a gente precisa focar, é isso daqui que é importante a gente ter claro que pode ser o nosso sustento do nosso futuro. Então a gente coloca um esforço mensal e ele vai nos remunerar isso por mês no futuro. Demora? Demora. Vale a pena? Demais, tá? Então vença essa barreira dos primeiros anos, porque depois dos 10 anos, gente, é só recompensa. Depois dos 5, vocês já vão ver uma diferença absurda. Mas depois dos 10, a velocidade de crescimento é muito rápida e você vai se estimulando com isso. Então, vocês precisam vencer os primeiros anos, que são os anos mais difíceis. Mas não desistam e sigam consistentes com os aportes que os juros compostos vão fazer o trabalho deles e vocês vão ficar muito satisfeitos, não tenho dúvida, tá bom?